A aula de artes vai começar. O Cerâmico era um bairro especial em Atenas, onde oleiros criavam vasos e recipientes que eram levados para toda a Grécia. Este passeio mostrará a você o delicado processo necessário para transformar algo simples, como argila lamacenta, em vasos ornamentados e taças de vinho douradas. Venha me ver quando tiver concluído sua visita para falarmos mais do que você aprendeu. O Cerâmico era uma área grande e vasta a noroeste da Acrópole de Atenas. Embora parte dele fosse usado no cemitério, ele também era dedicado à criação de cerâmica. O cerâmico era tão importante para essa arte que seu nome sobrevive na própria palavra cerâmica. Talvez atraídos pelo rio, os oleiros se mudaram para a área e formaram sua própria comunidade viva. Acredita-se que até o fim do século V a.C., centenas de milhares de recipientes de cerâmica já haviam sido feitos em Atenas, incluindo tudo, desde coisas pesadas como panelas não decoradas a frascos delicados e bonitos reservados para os óleos mais preciosos. Infelizmente, apenas cerca de 1% dessas peças sobrevive hoje, algumas só em fragmentos. A argila bruta do rio não era adequada para a roda de um oleiro. Oleiros atenienses usavam argila rica em ferro, o que criava a coloração laranja-avermelhado característica da cerâmica de Atenas. Mas essa argila de alta qualidade tinha que ser tratada com cuidado para evitar desastres no forno. A argila era levada para leitos de consolidação, onde era misturada com água para lavar resíduos orgânicos como folhas. Depois de purificada, a argila era amassada manualmente para expulsar bolhas de ar e criar a textura necessária para um acabamento impecável. Um dos objetivos dessas etapas iniciais era remover impurezas que pudessem arruinar um molde delicado, ou pior ainda, deixar um vaso inutilizável. Quando a argila estivesse limpa, cabia ao oleiro transformá-la em um vaso, girando-a em uma roda ou pressionando-a em um molde. A escolha variava dependendo da forma que queriam dar ao vaso, mas eles também levavam em conta o escopo da decoração. Oleiros não trabalhavam sozinhos. Uma oficina podia ter muitas pessoas trabalhando juntas em diferentes aspectos da produção. Oleiros colaboravam com diversos pintores para decorar suas criações. Alguns desses pintores até acabaram se tornando oleiros depois. No fim, um único vaso poderia ser resultado do trabalho de vários artistas, cada um focado em certo aspecto de sua criação. Depois que os potes eram moldados e decorados, eles eram colocados em fornos para o longo e delicado processo de queima. O processo tinha 3 estágios: oxidação, redução e reoxidação. O principal intuito do processo de queima é ter um controle fino da exposição da argila ao oxigênio. As reações químicas estimuladas pela queima dão aos potes seu característico tom laranja avermelhado. Eles também deixavam pretos e lustrosos os esmaltes de argila nos desenhos decorativos. A parte mais difícil do processo de queima era gerenciar as chamas em si. Era necessária muita habilidade e experiência para julgar com precisão as temperaturas adequadas, e até um pequeno erro poderia arruinar muitas horas de trabalho. Vasos podiam ser decorados de muitas maneiras. Antes de 530 a.C., vasos atenienses eram decorados com a técnica de figuras negras, em que desenhos eram pintados como silhuetas escuras. No fim do século VI a.C., pintores criaram uma nova técnica chamada de figura vermelha, uma inversão do processo de pintura que deixava figuras em vermelho e o fundo em preto. Isso deu aos artistas mais liberdade para explorar detalhes como músculos e mechas de cabelos individuais. Os desenhos eram esboçados no recipiente usando uma ferramenta fina e afiada. Linhas finas em relevo que ajudavam a definir elementos sutis, como detalhes da face, eram adicionados com pincéis com fios rígidos. Vasos mais elaborados eram às vezes revestidos de ouro, mas essas decorações eram delicadas e provavelmente só eram realizadas após a queima. Você retornou! Como pôde ver, a cerâmica era um processo árduo e delicado, mas era um exemplo do talento e da habilidade artesanal que dominavam a cultura e a arte grega. Bom, há algo mais que você deseja fazer agora?
Muito bom, pessoal. Agora, ó, nós vamos pegar uma folha. Você pode pegar a folha do caderno, tá? Dobrar ao meio. Lembre-se de colocar pontinha com pontinha, bem certinho, tá? E nós vamos criar um vinco, tá? Segura a folha assim bem firme e vamos marcar a dobrinha, a dobra da folha, criando um vinco, tá? O vinco é essa marca aí da folha que ficou no meio, tá vendo? Essa linha invisível aí, tá? E agora a gente vai desenhar a metade do vaso. Só a metade. Vocês vão perceber que o nosso desenho vai ficar bem simétrico. Então a gente já aprendeu um pouco sobre a cerâmica grega e agora a gente está aprendendo essa técnica aí da simetria, o desenho simétrico. Então você vai marcar bem, né, o seu traço com o lápis, tá? Lápis grafite, tá bom? Faz um traço aí um pouquinho mais grosso, bem marcado, tá? Não precisa apertar muito o papel, mas deixa bem marcado. Agora você vai dobrar a folha e atrás da folha, onde tem a marca, você vai decalcar, você vai fazer o decalque. Então essa é a técnica do decalque. Olha que bacana. Você vai escrever, fazer o traço em cima, né? E ele vai sair do outro lado. Olha lá. Tcharam! Muito bom. Agora é só seguir o traço que você decalcou, né? E aí o seu vaso vai sair bem simétrico. Quem lembra o que é simetria? Isso mesmo, os dois lados iguais, tá? Agora, o que eu estou fazendo? Eu estou decorando o meu vaso, tá? Você pode decorar o vaso da forma que você quiser. Eu estou tentando aí colocar alguns elementos que lembram, né, a cerâmica grega, mas também estou tendo a liberdade de colocar alguns elementos que eu quis. Então pus alguns círculos aí, como vocês estão vendo, tá? Você pode enfeitar o seu vaso da maneira que você quiser, tá? Esse aqui é só um exemplo, é só o meu exemplo. Ó, em cima eu fiz uma elipse, né? Uma forma oval para representar a boca do vaso, tá? Embaixo aqui eu fiz esses rabiscos para ser a sombra. Olha lá como ficou o resultado final depois de pintar. Capricha no seu trabalho, tire foto e envie para mim no grupo. Um abraço!